Mas como modelo, você era de passarela? Viajava bastante? Não, fiz passarela, viajava. Ah, é? Trabalhei mais fora do que no Brasil. Ah, né? é? Que país? Trabalhei para Pierre Balmain em Paris, trabalhei para algumas revistas. O meu primeiro contrato foi com a Jupon Cosméticos no Japão, né? Foi o primeiro contrato que eu E assinei. você tinha que ir até lá? Eu vivi lá. Cara, eu vivi lá quase 8 meses. Mas eu vivi na época de um Japão que não tinha influência da América. Ah, é? Totalmente diferente totalmente de Japãozão hoje. mesmo. Você chegou a voltar depois para ver? Claro que eu voltei. É mesmo? E aí... Vai me perguntar se é pequeno, não, né? O quê? Ah, nem ia perguntar. Mas já que falou... Não, é pequeno ou não viu? Não, porque todo mundo faz essa pergunta, então eu já tô até acostumada. Não, eu tenho uma situação muito engraçada de coisa de pequeno. Eu ainda estava com a comitiva, porque Tsu e Osasco, eu sou osasquense. Tsu e Osasco são cidades irmãs. E eu ganhei esse contrato com a Jupon Cosméticos porque os donos, né, da empresa eram do Rotary Club, e estavam visitando a minha cidade e estavam no concurso no dia que eu venci. Então eles falaram assim, então a gente está dando para ela um contrato, ela vai ser a próxima, a pessoa que ganhar, não foi para mim, a pessoa que venceu o concurso vai para o Japão e vai fotografar para a Jupon. A Jupon era mais ou menos tipo um Avon, né? Tá. Que tinha lá, não sei nem se existe ainda. Mas era bem, bem mais forte, né? Uma maquiagem muito boa, inclusive. E aí, cara, eu fui para lá. E como eu tinha 18 anos, meu pai... Você imagina, meu pai militar, né? Meu pai me deu $500 para ir para o Japão, do outro lado do mundo. $500. Eu não sabia nem que existia outro dinheiro. É muito louco quando a gente fala isso, né? A gente obriga... Tudo bem, é claro que hoje em dia as pessoas têm acesso à informação de um jeito. Eu pego minha sobrinha de 5 anos, o meu neto de 8, 9 anos... Deus me livre, eu tenho até medo, tem mais informação do que eu, parece um ETzinho. É muito estranho falar que tem neto, é muito estranho. Mas eu tenho. Não é estranho, não. E daqui a pouco você também tem neto, amor. Eu tô brincando, não. As coisas são precoces hoje em dia. É muito rápido, E aí, eu falava assim, meu Deus, era tudo muito novo. Você veja bem, eu era uma menina que cuidava de casa, trabalhava em banco. Eu fui a primeira moça Bradesco, eu trabalhava em banco. Estudava à noite, minha mãe me enfiou nesse concurso, eu morria de vergonha, eu nunca nasci para essas coisas, nunca imaginei fazer as coisas que eu estava fazendo. Era que te inscreveu? Não, na verdade eu fui escolhida no clube. Eu estava dançando, né, com os meus irmãos numa sabadeira domingueira dessas que a gente vai no Floresta, e aí nós não éramos sócios do clube, e aí meu irmão e minha irmã. E aí me chamaram na secretaria e eu vi que tinha algumas meninas. Eu falei, pelo amor de Deus, o que meus irmãos aprontaram agora? Porque eu sou a irmã mais velha, entendeu? Tá. Então eu sempre tinha a responsabilidade de tudo. E na minha cabeça sempre assim, eu não fiz nada, então foram meus irmãos. O que eles aprontaram agora? Porque a gente se espalhava, né, no salão, não sabia o que estava fazendo. Aí pegaram meu nome, pegaram endereço, pegaram tudo para depois falar o que queria. Falei... Naquela época a gente deixa, né, louco? Hoje em dia, nunca que você fala nada disso, assim, antes de saber o que tá rolando, né? Pois é, a gente, naquela época, pegaram tudo meu, assim, e eu morrendo de medo na secretaria do clube de bacana, né? Você da periferia, você já fica assim, né? Melhor falar, melhor não resistir. E aí, depois, tinha umas meninas, aí a mulher do secretário de cultura, né, com a mãe dele, falou, olha, nós estamos fazendo uma seleção de meninas pro Miss Osasco. Eu, tudo bem, obrigada, saí fora. Saí fora, fui embora. Mas se você me visse nessa época, eu era um bicho grilo. Eu tinha um cabelo de permanente, meu cabelo sempre foi muito liso. Eu tinha um cabelo de permanente desse tamanho, assim, sabe? Magra pra caramba, aquele cabelo de permanente. Meu olho sempre foi grandão, né? Será que a gente acha a foto dessa época na internet? Não. Você não pediu pra colocar aí, né? Não. Até as fotos da época que eu modelava eu não tenho. Eu perdi todo esse material na Venezuela. Eu perdi tudo lá. E perdeu muita coisa, eu não tenho mais nada. Nossa, se eu encontrasse do Miss Osasco, eu já ia ficar muito grata, porque eu não tenho. Eu tenho até que fazer contato com o Vreje Sanazar, que é do Diário de Osasco, porque ele deve ter algum arquivo, porque eu não tenho fotos da época do Miss Osasco. Eu gostaria de ter essas fotos de lembrança, mas não tenho. E aí, cara, me mandei, né? Fui embora, tá, a vida que segue. No outro dia, eu tava chegando, né, do almoço, para almoçar do banco. Aí eu vejo um fusquinha branco, né, parado na frente de casa, assim, minha mãe no murinho. Aí eu vou chegando perto, ela, não, ela vai, sim, ela vai. O que quando eu olho na placa do carro, assim, Prefeitura de Osasco, entendeu? Eu falei, acho que eu dancei. Aí minha mãe falando um monte, que você tem que ir, que você é uma caipira, não sei o quê, não sei o que lá, Ela falou isso? Não, minha mãe pra pôr defeito era, nossa, que... Sabe qual era o meu apelido?
Deus me perdoe, era beiço de nego, porque falar um negócio desse. Gente, desculpa, eu tô falando, mas é que naquela época porque eu tinha a boca muito grossa, os lábios muito grossos, né? E minha mãe falava que a minha boca era feia. Hoje o pessoal coloca enchimento, você nem precisava. Mas na época o grosso não era bonito. Na época, não, o fino era bonito. Hoje em dia, né? Mulher toda com os lábios grossos. Meio que murchando, mas ele era bonito, ele era bem... E era muito louco. E aí a minha mãe falou, o que eu vou fazer com você agora? Esses teus joelhos tudo vermelho? Porque a gente tinha uma cera que a gente passava no chão, que era a cera cardeal. Lembro. E eu encerava as casas e o meu joelho já era tudo vermelho aqui. Porque não tinha essa coisa de se proteger mão. Não. Eu perdi até minhas digitais, de tanto mexer com um produto pesado quando eu era criança, eu até perdi. Cara. Até hoje eu não tenho... Quando eu vou entrar nos Estados Unidos, cola assim, eu falei, meu filho... Pode cometer um crime, né? Cara, parece coisa de máfia. Eu sou um personagem meio de máfia, assim. Não tenho as digitais direito. E aí, caramba, perdeu a digital. Cara, e eu entrei, o concurso já tava rolando, tentando tirar aquele vermelhão. Aí me levaram num cabeleireiro e tiraram meu permanente. Eu de um pulo, eu voltei assim, uma leste, você entendeu? Aquele cabelo, assim, é muito louco. A tua vida vai mudando, assim. As pessoas vão tomando conta de você. Sua mãe te chamou de caipira. Aí, assim, eu me lembro que minha mãe me chamava de caipira. Falou, você é uma caipira, não sei o quê. Com coisa que ela era tão, né? Você é uma caipira, você não sei o quê. Não sabia nada de nada. Nossa, Deus me perdoe. Era outra época, né? Não tinha acesso. Cara, e ainda fui e venci o concurso. Eu não tinha condições, não tinha um enxoval para levar para esse concurso. Então foi muito complicado. Mas era o quê? Era maiô e uma roupa... Não, que nada, meu filho. A minha época de Miss era Miss bonita. Que como? Você tinha que levar um senhor enxoval. Nós tínhamos eventos. Na minha época era assim. Era um ônibus e as candidatas, no outro ônibus e as acompanhantes, que geralmente eram as mães de Miss, né? Ou então, no meu caso não foi minha mãe, porque como eu era caipira, ela era caipira mor. Então minha mãe não foi. E aí foi quem? Quem foi a mãe do secretário de Cultura de Osasco, a dona Mirinha, que me acompanhou. E à noite a dona Mirinha me dava umas aulas, entendeu? De literatura, de etiqueta. Nossa. Cara, você não tem noção. Hoje em dia a gente fala HD. Naquela época eu aprendi o que era ter HD, você entendeu? Eu desenvolvi o HD. Caramba! Eu desenvolvi o HD, porque as informações entravam numa velocidade. Tudo era novo. Era tudo muito novo, era muita novidade, era muita informação entrando. Eu nem sabia que existia aquele mundo. É louco, cara. E eu fui lá e aí, era tudo novidade, era muito novidade. Mas uma coisa eu tinha comigo, como eu não dominava as coisas, uma regra a dona Mirinha me ensinou, e isso eu sempre levei pra mim. Quando você não sabe o que fazer e você não sabe, você aguarde. Alguém toma iniciativa de alguma coisa. Então, dificilmente eu dava gafe. Não sabe, fica quieta e espera que alguma coisa... Não sei onde é banheiro, eu me mijo. Eu não sei o que essas coisinhas coloridas... Não come. Eu espero fazer o que vai acontecer. Eu não me atrevo, entendeu? Se ninguém falar pra você sair do palco, não sai, espera tudo. Sim. E aí, esse concurso foi assim, eu venci esse concurso, aí fui pro Miss São Paulo, e no Miss São Paulo que eu conheci o Fernando Dávila. Fernando Dávila, que me levou pra Tupi. Caramba! Quando você ganhou o Tupi o concurso fechou... do Miss São Paulo? Não, mas só que eu peguei o 3º lugar e eu representei o Brasil no Miss Playa Internacional na Venezuela e venci. Miss o quê? Playa, com L mesmo. A Playa. Playa Internacional e venci. Né, em 79... Pra 80 eu venci. Onde você tava em 79, Mandíbula? Acho que tava na barriga da mãe dele. Meu pai era criança em 79. Caramba, hein? Não faz essas perguntas, né? Que vergonhoso. Você vai perguntar pros MZMs aí, fica difícil, né? A gente fica em desvantagem, ó. Esquece. Esquece eles. Agora, vocês vão entrar na história enquanto você nasce em que ano? 98. Tá. Nossa, 98, a Sônia Lima já tinha feito Aliás, eu não sei se a gente tem tempo aqui pra chegar em 98. Vamos chegar até os dias de hoje, vamos. Eu não sei se dá pra chegar em 98. Em 79 você ganha... Isso aí em 79. Praia. E aí ele me leva pra televisão, aí eu vou, né? O Japão antes disso ou não? O Japão foi assim, eu fui pro Miss São Paulo. Tá. Fui pro Miss São Paulo, quando eu voltei do Miss São Paulo, fui pro Japão, fiquei lá 1 ano. Quando eu voltei... Não, nesse tempo aí teve o concurso da Venezuela. Não, acho que eu fui para os 3 concursos, cumpri minha agenda dos concursos, depois foi que eu fui para o Japão. Você foi sozinha ou com sua mãe? Não, eu fui com minha mãe. Se eu era caipira mó. Minha mãe não saía de casa, minha mãe só sabia criticar. E Mãe não é igual
mãezinha bonitinha hoje, não. Que lá, filha, incentiva. Não, mãe era beliscão, era tapa, era, sabe? Era não, hoje havaiana em dia, na... ser criado igual eu fui criada, hoje em dia que não tinha essa delegacia pra ir lá e falar assim, ó, eu tô sofrendo maus tratos. Ela falava, apanhava. Minha mãe também, espancava. Ó, tô aqui, você entendeu? E sou quem eu sou e graças a Deus eu tomei uns beliscão. Tudo bem, não precisava tomar algumas surras pelos meus irmãos, mas enfim, tô aqui, sobrevivi. Não mas sabe então, vamos agilizar porque a gente tem muitos anos pela frente. É complicado. Relaxa, senta aquilo na história. Senta aquilo na E história. aí, cara, ele que me levou pra televisão, né? Que a gente você tava falando do concurso. O concurso começou internacional por causa desse contrato com o Japão. Ah, é? Eu vivi lá esse 1 ano, né? A comitiva voltou, eu fiquei, depois eu voltei. Eu fiquei lá com um intérprete, eu tinha um segurança e um intérprete que ficava comigo. Até hoje eu não falo inglês. Até hoje não falo inglês. Você falava português e tinha um cara... E olha lá. E o cara que era meu intérprete chegou lá e esqueceu o português. Eu falei, Bonussá. Ele vai, tá tudo caroço aqui. Tá tudo... Falei, caroço aqui, caroço. Fala aí. Era muito engraçado. Foi uma época muito boa, bem interessante. Mas como eu te disse, né? Mas dava dinheiro nessa época? Você ganhava dinheiro como modelo? Eu gastei tudo na minha viagem de volta. Eu vim parando. Onde o avião parava, eu parava e gastava Ia comprando dinheiro. as coisas? Cara, eu tava maluca vendo as coisas. Não tinha nada no Brasil, né? Não tinha nada no Brasil, não. Até tinha, mas eu não conhecia. Mas o que, por exemplo? Você lembra? Ah, sei lá, cara. Não me lembro que as coisas que eu comprava naquela época. Mas era tudo novidade, Mas cara. eletrônico? Cara, você pensa, eu era uma menina muito humilde, muito simples. Tudo pra mim era novidade. Tudo era novidade. Uma maquiagem, que era uma coisa que eu comecei a descobrir, era interessante. Música, disco, né? Livro. E aí eu comprei, depois que eu descobri que estava em outro idioma, eu cheguei a essa barbaridade. Eu tô te falando, é sério, gente. Vocês riem, mas é difícil. Ué, tá em outra língua essa? Não, sim, mas eu não tinha essa informação, Caramba. você entendeu? Eu pensei que o livro era livro em todo lugar, né? Que se escreve. Não, aí comprei e depois acabei não lendo 2 livros.